Hoje vou contar para vocês sobre Dédalo e Ícaro, asas de cera e sonhos de liberdade. Mas antes, pensem, crianças. O que você acha que pode acontecer quando alguém chega muito perto do sol? Depois que esse episódio acabar, fale com a gente no nosso Instagram, @inspiracões_podcast. Eu sou Annelise Weiler e estou muito animada com essa segunda temporada, que tem como inspiração as histórias mitológicas, contadas de um jeito simples e divertido, assim como conto para as minhas filhas, Didizinha e Didininha. Era uma vez, em uma terra distante e cheia de maravilhas, um homem chamado Dédalo. Ele era conhecido por ser o mais habilidoso e engenhoso dos artesãos de toda a Grécia. Não havia máquina ou construção que ele não pudesse criar. As pessoas diziam que ele tinha o dom dos deuses em suas mãos, e sua fama se espalhava por toda parte. Dédalo vivia em Atenas, onde passava seus dias inventando e construindo coisas incríveis. Ele criou estátuas que pareciam estar vivas, máquinas que faziam o trabalho de 10 homens e labirintos tão complexos que ninguém conseguia escapar. Mas, mesmo sendo tão admirado, Dédalo era um homem reservado e um tanto solitário. Seu único e maior tesouro era seu filho, Ícaro. Ícaro era curioso e cheio de vida. Ele amava passar o tempo ao lado de seu pai, observando-o trabalhar e aprendendo com ele. Para Ícaro, Dédalo era um verdadeiro herói, e ele sonhava em ser tão inteligente e habilidoso quanto seu pai. Dédalo, por sua vez, amava profundamente o filho e fazia tudo para protegê-lo e ensiná-lo. Um dia, o rei Minos de Creta, que ouvira falar das habilidades de Dédalo, enviou mensageiros para convocar o grande artesão. O rei precisava de alguém que pudesse criar algo tão engenhoso que protegeria um grande segredo. Dédalo aceitou o convite e, pai e filho, partiram para a ilha de Creta. Quando chegaram a Creta, o rei Minos revelou seu segredo. Ele mantinha uma criatura terrível chamada Minotauro em seu palácio. O Minotauro era metade homem, metade touro, e era tão feroz que ninguém ousava enfrentá-lo. O rei pediu a Dédalo que construísse um labirinto tão intrincado que o Minotauro nunca conseguisse escapar, mas onde também ninguém conseguisse encontrá-lo. Dédalo trabalhou dia e noite, colocando todo o seu conhecimento e habilidades na criação do labirinto. Quando terminou, o rei Minos ficou maravilhado com a obra. O labirinto era tão complexo que parecia que suas paredes se moviam, confundindo qualquer um que tentasse navegar por ele. O Minotauro foi colocado no centro e todos acreditavam que ele jamais escaparia. Mas o tempo passou e Dédalo e Ícaro ficaram presos em Creta. O rei Minos, temendo que Dédalo revelasse o segredo do labirinto a alguém, proibiu que eles deixassem a ilha. Dédalo sabia que não poderia ficar ali para sempre. Ele precisava encontrar uma maneira de escapar. Mas o mar cercava Creta e todas as rotas estavam guardadas pelos soldados do rei. Foi então que Dédalo teve uma ideia brilhante, talvez a mais audaciosa de todas as suas invenções. Ele percebeu que, se não podiam sair da ilha por terra ou mar, só restava uma opção: sair pelo ar. Dédalo decidiu que criaria asas para ele e Ícaro. Assim, eles poderiam voar para longe de Creta, livres das garras do rei Minos. Dédalo começou a trabalhar nas asas, utilizando penas que encontrava e cera de abelha para colá-las. Ele criou 2 grandes asas, uma para si e outra para Ícaro. Quando as asas estavam prontas, Dédalo mostrou ao filho como usá-las. Ele ensinou Ícaro a bater as asas, equilibrar-se no ar e voar como os pássaros. Ícaro, disse Dédalo, essas asas nos darão a liberdade que tanto desejamos, mas você precisa ter cuidado. Não voe muito baixo, perto do mar,
ou as asas se molharão e ficarão pesadas. E não voe muito alto, perto do sol, pois o calor derreterá a cera que mantém as penas unidas. Siga meu conselho e tudo dará certo. Ícaro, animado e ansioso, prometeu seguir as instruções do pai. Ele mal podia esperar para sentir o vento no rosto e ver o mundo de cima. Quando tudo estava pronto, Dédalo e Ícaro se lançaram ao céu, batendo as asas e subindo cada vez mais alto. Era uma sensação indescritível, como se fossem pássaros livres, finalmente deixando para trás todas as preocupações. No início, Ícaro seguiu o pai de perto, maravilhado com a vista que se estendia abaixo deles. Mas, à medida que voavam, Ícaro começou a sentir uma crescente euforia. O céu parecia infinito e ele se sentia invencível. Esquecendo os conselhos do pai, Ícaro começou a subir mais e mais, encantado pelo brilho do sol. Dédalo, que estava concentrado em manter o curso, não percebeu imediatamente que Ícaro se afastava. Quando finalmente olhou para trás, viu seu filho subindo perigosamente alto. Ícaro, desça! Lembre-se do que eu disse, não voe tão perto do sol, gritou Dédalo, mas o vento levou suas palavras. Ícaro não as ouviu. Ícaro, cada vez mais alto, estava tão próximo do sol que sentiu o calor intenso em seu rosto. Por um breve momento, ele percebeu que algo estava errado. A cera que segurava as penas começou a derreter e as asas começaram a desintegrar-se. Ícaro tentou bater as asas com mais força, mas era tarde demais. As penas caíram e ele começou a despencar. Enquanto caía, Ícaro sentiu o pânico tomar conta de si. Ele gritava pelo pai, mas suas palavras se perdiam no vento. Dédalo, desesperado, viu seu filho cair, mas não havia nada que pudesse fazer. Ícaro caiu no mar com um grande estrondo e as águas se fecharam sobre ele. Dédalo, agora sozinho, voou para a ilha de Sicília, onde encontrou abrigo. Lá, ele passou o resto de seus dias, lamentando a perda de Ícaro e refletindo sobre os perigos da ambição desmedida. Dédalo continuou a criar e inventar, mas nunca mais com a mesma alegria de antes. Ele sabia que, por mais que fosse inteligente, não poderia vencer os deuses nem a natureza. E assim, a história de Dédalo e Ícaro tornou-se uma lição para todos. Uma lição sobre a importância de ouvir os conselhos daqueles que nos amam, sobre os perigos do orgulho e da ambição, e sobre o equilíbrio necessário em todas as coisas. Mesmo os maiores sonhos, como o de voar, devem ser acompanhados de sabedoria e cautela. E assim termina a incrível história de Dédalo e Ícaro, uma aventura cheia de coragem, invenção e também de escolhas difíceis. O que você achou da jornada deles? Será que você faria algo diferente no lugar de Ícaro? Lembre-se, a verdadeira sabedoria está em saber a hora de voar alto e a hora de manter os pés no chão. Muito obrigada por acompanharem mais um episódio do podcast da coleção Inspirações. É sempre maravilhoso compartilhar com vocês essas histórias mitológicas de uma maneira simples e divertida. Espero que tenham se encantado tanto quanto eu. Se vocês adoram essas histórias e querem levar um pedacinho dessa magia para casa, nossos e-books estão disponíveis para compra. Basta clicar no link da descrição e garantir o seu exemplar. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @inspiracões_podcast, para ficar por dentro de todas as novidades, conteúdos exclusivos e muito mais. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos a explorar o incrível mundo das mitologias. Até lá!